Meus irmãos queridos, há algum tempo atrás, naquele tempo que a gente tem saudade de chegar aqui, a igreja está entulhada, não tem nem lugar para a gente passar direito entre os bancos e tal. Num determinado dia, eu não me lembro que evento que estava acontecendo, mas eu cheguei na igreja, uma irmã muito querida, espontânea, alegre, enfim, aquela pessoa descontraída. Eu vi que ela estava meio incomodada, ela estava triste, aflita com alguma coisa. Então me aproximei dela, perguntei o que tinha acontecido, e ela falou: pastor, perdi meu celular. Eu falei assim: puxa, celular, mas que coisa chata de perder, nossos dados estão ali, agenda de telefones, poxa, são tantas informações, poxa, é muito ruim você perder um celular. Ela falou assim: mas o pior de tudo é que a foto dos meus netos estavam nele. Eu falei: não, mas você faz backup do seu telefone? Ela: backup? Como é que faz isso? Eu falei assim: Jesus, mas você não salva as suas fotos automaticamente na nuvem? Nuvem? O que é nuvem? Eu falei: Jesus, pelo menos você sabe o seu login e a senha do seu celular? Sei. Eu falei: meu Deus, não acredito, você sabe o seu login e sua senha. Então, peraí. Aí eu peguei meu telefone, cadastrei naquele negócio de busca lá do App Store. Aí fui lá buscar celular, entrei com o login, entrei com a senha da irmã. Falei: meu Deus, esse telefone está na comunidade. Mas eu já trabalhei quase 2 anos em comunidade, eu sei como são as coisas. Eu falei assim: olha, celular, foto do neto, pelo celular eu não entraria não, mas pela foto do neto eu tenho que ir lá. Aí tinha um irmão assim perto, aí falei para ele assim: vamos cumprir uma missão. Na mesma hora eu comecei a ouvir aquela trilha sonora, sabe? Tan, 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 tan. Aí falei assim: vamos cumprir uma missão? Vamos lá, vem comigo aqui, vai em oração. Vamos. Aí a gente entrou na comunidade, entramos na comunidade, fomos até onde conseguíamos ir de carro, depois entramos por uma vila, eu fui olhando assim, né, eu com o celular na mão e andando por ali, e aí ia me guiando, está mais ou menos por aqui, vira para cá, vira para lá, não sei o quê. Aí chegou num lugar onde tinha uma vila ínfima, muito pequena, que não dava mais nem para entrar. Quando chegou lá, eu falei assim: irmão, aqui não dá para entrar não, aqui só orando mesmo. Aí liguei o celular, aí eu ouvi tocar, trim, trim, trim. Eu sei o seguinte: a pobre criatura que estava lá dentro, pegou uma criança, botou no colo e já veio com o celular no alto assim. Pensou que a gente era polícia. Aí já veio com o celular no alto para não ser baleado. A criança era o escudo. Aí falou assim: poxa, olha, eu lamento, mas o celular quebrou. E ele vinha tocando já há algum tempo, eu tentava ligar o celular aqui e tal, e o celular não respondia. Me desculpe. Falei: pô, que isso, rapaz, desculpe você, obrigado por ter achado. Demos lá uma bênção lá para ele, para a pessoa, coitado, e a gente entendeu que a irmã tinha ido no mercado. Quando ela entrou no carro, o celular caiu do bolso dela e a roda ainda passou por cima. Então nós achamos o celular, mas ainda tinha um problema. Precisava ir para algum especialista, abrir o celular para conseguir recuperar as fotos. E olha, só para vocês ficarem aliviados, 3 dias depois, ela estava com as fotos recuperadas, com backup, o celular já, configurado na nuvem, todas as fotos dela a partir daí foram salvas. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque quando nós perdemos coisas de pouco valor, nós damos pouca importância. Se a gente perde um celular, a gente fica chateado, mas daqui a pouco você consegue comprar outro. De várias maneiras você consegue. Mas quando nós perdemos coisas valiosas, isso realmente é um problema. Afeta imensamente a gente. Como essa senhora ia conseguir rever aqueles momentos que foram, vamos dizer assim, eternizados naquelas fotos? O valor que aquelas fotos com o seu netinho tinha para ela. Quando que ela ia conseguir reproduzir alguma coisa assim? Elas estariam perdidas para sempre. Gente, quando Adão pecou,
não foi algo simples e banal que foi perdido. Mas quando Adão pecou, ele perdeu a comunhão com Deus. A perda da humanidade foi uma perda imensurável, foi um prejuízo incalculável. O nosso relacionamento com Deus foi rompido, deixou de existir e, como resultado, a morte entrou no mundo. E uma vez que nós fomos criados para glorificarmos a Deus e nos alegrarmos nele para sempre, a vida perdeu o sentido. A vida tornou-se fria, vazia, sem esperança, sem nenhuma perspectiva de mudança. Mas imediatamente Deus declara a Adão que já tinha um plano de redenção. Que no determinado tempo, no tempo exato, no tempo certo, esse plano seria colocado em ação. Esse tempo chamado de plenitude dos tempos teve início quando Jesus entrou na história, quando o Messias nasceu. E a nossa redenção, ela efetivamente se consumou nos últimos dias da sua vida. É sobre esses últimos dias que eu quero falar para vocês nesse momento. Hoje, nós vamos falar sobre as últimas horas de Jesus. Por isso, gente, esses dias, quinta, hoje, sexta, sábado e domingo, devem ser celebrados com toda a intensidade da nossa alma, com todo o nosso coração. Se existem dias que merecem ser festejados, se existem dias nos quais nós devemos nos exultar, nos regozijar, nos alegrar, são esses dias desse fim de semana. O que nós estamos celebrando nesses dias é a restauração da nossa comunhão com Deus e, consequentemente, a vida eterna. Nós celebramos a vida, nós celebramos a vitória sobre a morte, nós passamos a ter a convicção de que um dia efetivamente ressuscitaremos, juntamente com os nossos queridos que um dia partiram desse mundo, mas partiram com Jesus como seu Salvador. Então, como foram esses últimos dias? Como foram as últimas horas de Jesus? Em primeiro lugar, gente, tudo começou com a ceia. No momento da ceia, Judas sai do aposento e vai trair a Jesus. Assim as coisas começam naqueles instantes, vamos dizer assim, dramáticos, naqueles instantes fatais. Essa questão, Judas teria participado da ceia, ela na verdade não existe. Judas não participou da ceia, ele participou do primeiro momento. Mas antes que a ceia se desenrolasse efetivamente, Judas havia saído. Ele foi trair a Jesus. E é nesse momento em que, após a saída de Judas, a ceia vai começar, a primeira coisa que Jesus faz é dar uma lição inesquecível para os seus discípulos. Jesus vai dar a eles uma lição revolucionária, no momento em que Jesus pega uma bacia, pega uma toalha, senta diante dos discípulos e lava os seus pés. Nesse momento, Jesus deixa claro para eles que no reino de Deus o maior é aquele que serve. E então, Jesus, agora sim, apenas com os 11, ele ministra efetivamente a ceia. E esse é o texto base que nós vamos ler nessa noite. Lucas capítulo 22, versículos 19 e 20. E o texto diz assim: tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Na ceia, Jesus, de uma maneira figurada, metafórica, ele antecipa para os discípulos o que viria a acontecer nas horas seguintes. Então ele ministra a ceia, como acabamos de ler, parte o pão,
ministra sobre os seus discípulos, compartilham do cálice, e após a ceia, Jesus vai direto para o jardim do Getsêmani. O jardim do Getsêmani é um pedaço, é uma área no Monte das Oliveiras. Ele é chamado de Getsêmani. Getsêmani é em grego ou hebraico, eu não me lembro essa palavra, se é grego ou se é hebraico, vocês sabem? Getsêmani acho que é grego. Ela significa prensa de azeite, porque nesse lugar havia efetivamente prensas, aonde as azeitonas de todo o Monte das Oliveiras eram prensadas. Então, não foi por acaso que esse lugar teve esse nome, e para ali Jesus se dirigiu, porque ali Jesus seria efetivamente moído. Então Jesus vai para o jardim do Getsêmani, e aí ali ele passa o que os pais da igreja chamavam de a noite escura da alma. Aquela sensação em que Deus parece que se afastou, Deus virou o seu rosto, Deus deixou de se importar, deixou de amar, Ele não está mais ali, não se faz mais presente. A verdade é que Jesus e os seus discípulos, eles estão nesse momento agora, na noite mais profunda de quinta para sexta, eles estão física e emocionalmente esgotados. Tudo que aconteceu nos dias anteriores os deixou muito abatidos. Agora, os discípulos têm dificuldade até mesmo de se manterem acordados para orar com Jesus. Mas Jesus ora. Lucas 22, 42, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Meus irmãos, a que cálice Jesus se refere nesse momento? Ao cálice da sua morte, representada pelo vinho na ceia? Não, não é. A que cálice Jesus está se referindo? Qual o cálice que efetivamente aflige a alma de Jesus? Esse cálice a que Jesus se refere nesse momento é o cálice da ira de Deus. Na maioria das vezes que cálice aparece na Bíblia, está associada com a ira de Deus, com o furor de Deus, com a justiça de Deus. E Jesus sabia que ele, em breve, daqui a poucas horas, ele teria que enfrentar sozinho o cálice, o derramar da ira de Deus sobre ele. Ele tinha plena consciência sobre isso. Ele iria levar os nossos pecados na cruz. E no momento em que isso acontecesse, a ira de Deus, que deveria cair sobre todos nós, ela se desviou naquele momento para Jesus. Ela caiu sobre Jesus, ela cairia sobre Jesus. E Jesus, ele estava preparado para ser humilhado. Ele estava preparado para ser açoitado, ele estava preparado para entregar a sua vida, ele estava preparado até mesmo para ser cravado na cruz. Não era isso que tirava a paz do seu coração e que trazia aflição à sua alma. Mas o clímax da ira de Deus é a privação total da sua presença. Jesus sabia que, ainda que por alguns poucos instantes, ele perderia a comunhão plena com o Pai e com o Espírito. E ele não tinha ideia de como seria esse tempo. Ele não imaginava como ele conseguiria resistir a isso. Essa comunhão sempre foi perfeita, desde a eternidade passada. Pai, Filho, Espírito Santo, as três pessoas da Trindade vivem na mais absoluta e perfeita comunhão. Como seria, ainda que por um breve tempo, se essa comunhão de Jesus com o Pai e o Espírito fosse rompida? Ele não tinha ideia, ele não sabia o que esperar desse momento, como ele conseguiria passar
Por isso, foi esse fato que fez com que a sua alma ficasse aflita e angustiada. Por isso ele orou, Lucas 22, 44, estando angustiado, Jesus orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Sua aflição por esse rompimento da comunhão com o Pai e o Espírito era tanta que ele chegou a suar gotas de sangue. Em terceiro lugar, o que nós vemos é que Jesus é levado ao sumo sacerdote. Gente, o pessoal da comunicação me ajudou a fazer essa, digamos, timeline. Então vejam, nós estamos na quinta-feira. A ceia aconteceu ao cair da noite de quinta-feira. Se fosse esse fim de semana, a ceia teria acontecido há pouco tempo, poucos instantes. Talvez ela estivesse terminando agora. E Jesus, talvez nesse momento, estivesse indo em direção ao jardim do Getsêmani, que ficava relativamente perto, menos de 1 quilômetro, onde a ceia foi celebrada. Mas agora eu coloquei aquele nome, Noite Profunda, porque foi ali que Jesus passou por essa angústia de Lucas 22, 44. E aí, enquanto Jesus está no Getsêmani, Judas chega e ele, traído, é levado. Aí chegamos ao terceiro lugar. Agora já está no meio da madrugada de sexta-feira, ok? A quinta-feira acabou, entramos na madrugada de sexta. Jesus é então levado ao sumo sacerdote. E é enquanto ele está, e é nesse tempo que ele está na casa do sumo sacerdote, sendo arguído, sendo humilhado, que Pedro nega a Jesus. E é ali que seu martírio começa. Quarto lugar, então, ele é levado primeiramente a Pilatos. Aí, nesse momento, a Bíblia diz, ao amanhecer, ele é levado a Pôncio Pilatos. Então, nós entendemos que agora, o dia já começou a clarear. Provavelmente era manhã, ainda bem cedo, de sexta-feira, mas o sol já havia aparecido, despontado, e Jesus é levado a Pôncio Pilatos. Há um primeiro interrogatório de Jesus, mas Jesus não responde a pergunta nenhuma de Pilatos. Pilatos havia há muito tempo se desentendido com Herodes e o relacionamento entre os dois ia muito mal. Então Pilatos, para fazer política com Herodes, manda Jesus para ser julgado, avaliado por Herodes. Tudo se repete. Herodes interroga Jesus, Jesus não responde a nada, mais uma vez, mas aqui Jesus começa efetivamente a ser flagelado e zombado diante de Herodes. Sexto lugar, Herodes então, ao ver que não tinha nada de consistente nas acusações, e considerando que Pilatos podia tomar essa decisão, envia Jesus de volta para Pilatos. E é nesse momento que Pilatos forja um julgamento falso, um julgamento sem nenhum argumento consistente. Mas, sem dúvida, o plano de redenção precisava ser realizado, precisava se consolidar. Então Pilatos pergunta ao povo, nesse momento, quem vocês querem que seja solto? Jesus ou Barrabás? Não precisa dizer que vocês sabem a quem o povo escolheu. Pilatos lava as mãos, entrega Jesus para ser crucificado. Nesse momento Jesus é despido, em grande vergonha, e açoitado terrivelmente. Os açoites, eles eram tão dolorosos que alguns criminosos não conseguiam sobreviver a eles. Muitos não suportavam os açoites e morriam bem antes de chegar à cruz. Jesus ficou desfigurado,
E assim se cumpre a profecia de Isaías 52:14. Sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano, diz o profeta. Colocaram em Jesus uma coroa de espinhos. Seus cabelos e sua barba se transformaram num emaranhado sangrento. Jesus estava tão debilitado pelas noites mal dormidas e pelos açoites, que ele não aguentou levar a cruz sozinho. Ele chega ao Calvário. No Calvário, arrancam a sua barba, que naquela cultura era o ato máximo de desonra a que alguma pessoa podia ser submetida. Seu corpo é pregado no madeiro. Jesus se contorce em enorme agonia. E no momento que a cruz é levantada, a dor atinge um nível tal que as vítimas não conseguem mais se controlar. E geralmente uma poça de sangue, suor, urina e fezes se formava em torno das cruzes. Nessa posição, as pessoas lutam para respirar. O corpo todo entra em choque. E é nesse momento em que há uma grande troca de insultos entre o condenado e aqueles que assistiam à execução. Mas com Jesus não foi assim. Suas últimas palavras foram: agora Jesus está na cruz. E as suas palavras, primeira palavra de Jesus, Lucas 22:34, foi: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Ao invés de Jesus retribuir as ofensas daqueles que passavam, a humilhação daqueles que zombavam dele, Jesus pede que o Pai os perdoe. As primeiras palavras de Jesus na cruz são de perdão aos seus próprios assassinos. Segunda palavra, em Lucas 23:43, ele se vira para o ladrão do seu lado e diz: eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Mesmo pregado na cruz, a palavra de Jesus é de salvação e de esperança. A terceira palavra de Jesus, João 19:26 e 27, Jesus se volta para sua mãe ao pé da cruz e para João, seu discípulo, seu melhor amigo, e diz: mulher, aí está seu filho. E vira para o discípulo e fala: aí está sua mãe, cuide dela para mim. E assim, depois de pendurado na cruz, as primeiras palavras de Jesus foram de perdão para os seus assassinos, foram de esperança para um ladrão, foram de cuidado para sua mãe e seu amigo. As três primeiras palavras de Jesus não fazem menção às suas próprias necessidades. E é isso a quarta palavra que a gente lê em João 19:28, ele diz: tenho sede. Só depois, ele está pregado na cruz, mas só depois de cuidar de todo mundo ao redor, é que ele diz que está com sede. Aqui ele confirma que sofreu humildemente como ser humano, que ele experimentou todas as dores físicas e dificuldades que qualquer pessoa no seu lugar teria sofrido. Como qualquer outro, Jesus teve sede. Irmãos, que coisa incrível. Jesus, sendo Deus, ele não fez nada para conseguir um atalho e receber algum tipo de alívio. Por mais surpreendente que seja, o Criador de toda a água agora precisava apenas de um copo para saciar a sede. Isso lhe foi negado. Quinta palavra, Mateus 27:46. Para que as Escrituras se cumprissem, Jesus brada:
meu Deus, por que me abandonaste? Esse era o momento, irmãos, que Jesus temia. Esse era o momento que angustiou o coração de Jesus, que fez sua alma se afligir. Nesse momento, quando Deus olha para o Calvário, Ele não vê o seu Filho santo, absolutamente incorruptível, impecável. Nesse momento, quando Deus olha para a cruz, o que Ele vê são os estupros, as perversões, a cobiça, a inveja, os vícios, as mentiras, a idolatria, a incredulidade, os pecados dos filhos de Deus que Jesus está levando. Nesse momento, Jesus espiritualmente morre. A cruz cheira espiritualmente mal, pelo odor abominável dos nossos pecados. E esse mau cheiro dos nossos pecados, que se concentraram todos nesse momento na cruz do Calvário, ele sobe e alcança as narinas do Todo-Poderoso. É nesse momento que o Pai e o Espírito efetivamente desviam as suas faces da repulsiva cruz. E lá, Jesus, que havia sido traído, negado e deixado só por todos os seus discípulos, também abandonado pelo Pai e pelo Espírito. E ali, na cruz, absolutamente só, Ele leva os nossos pecados. A comunhão eterna que Ele compartilhava com o Pai e com o Espírito se rompeu. E agora sobrevém 3 horas de escuridão sobre toda a terra. Esse período dá a impressão, naquele momento, de que as forças das trevas venceram. Satanás triunfou. O mal ganhou. Quando talvez o inferno estivesse começando a festejar, vem a 6ª palavra da cruz. Em João capítulo 19, versículo 30, Jesus brada: está consumado. Está consumado. A obra que Jesus tinha a realizar como Messias, como o enviado, como o Cristo, foi feita. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Jesus satisfez completamente toda a justiça de Deus. A ira do Todo-Poderoso foi derramada sobre ele. Sua obra foi concluída, não restou nada a ser feito. Não há nada para nós fazermos no que concerne a nossa salvação. Tudo foi feito por Jesus. Em 7º lugar, vem a sua última palavra, Lucas 23, 46. O Senhor fala na cruz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Embora ninguém possa provar, algumas pessoas acreditam que nesse momento Jesus já expressava um sorriso de satisfação por ter concluído sua missão. E agora ele observa o céu, ansioso por retornar à sua glória. E assim, meus irmãos, por muitos anos, o lugar mais sagrado de toda a terra tinha sido o templo em Jerusalém.
onde a presença de Deus habitava por trás daquela cortina espessa. E apenas uma pessoa, uma única vez por ano, no dia do Yom Kippur, que era o sumo sacerdote, podia entrar, podia se relacionar, podia conversar, podia falar, podia ouvir. Apenas o sumo sacerdote, uma única vez por ano, passava por aquela cortina, entrava na presença de Deus. Mas na morte de Jesus, no momento que ele diz que Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado, a cortina do templo em Jerusalém se rompe. Ela foi rasgada de alto a baixo, o que significa que Deus havia aberto a sua presença ao mundo todo por meio da sua cruz. Irmãos, 3 dias depois da sua morte, Jesus ressurge junto com o sol no domingo de manhã, triunfando sobre Satanás, sobre o pecado, sobre a força das trevas e sobre a morte. Mas isso nós vamos falar no domingo. Eu queria voltar aquele slide anterior, porque eu queria mostrar para vocês que tudo isso aconteceu num espaço de tempo muito curto. Tudo começou ao cair da noite da quinta-feira. E aí Jesus foi para o Getsemane, ele foi levado à presença do sumo sacerdote, foi para Pilatos, esteve com Herodes, voltou para Pilatos, houve o falso julgamento, foi decidido que ele seria crucificado, ele vai para o Calvário, ele fala tudo isso que nós acabamos de mencionar agora, e no momento em que tudo se define no Calvário, eram 15 horas da tarde. Foi um período de tempo menor do que 24 horas, em que todas essas coisas aconteceram. E aí, minha gente, que aplicações a gente pode fazer? A primeira aplicação que eu faria, irmãos, são tantas aplicações, eu falei assim, meu Deus, isso ficou longo demais, eu vou ter que cortar muita coisa, eu vou fazer 2 aplicações. A primeira aplicação que eu faria irmãos, como nós podemos responder a tão grande amor? Como nós podemos responder a esse amor, capaz de se entregar numa cruz por nós? Então, a primeira aplicação é: responda a tão grande amor, vivendo como Jesus viveu. Nós precisamos entender que os nossos pecados ofendem profundamente a Deus. Nós precisamos entender que os menores pecados que nós cometemos, eles ofendem a Deus, eles entristecem a Deus, eles magoam o coração de Deus. Quer ter uma noção de como os nossos pequenos pecados ofendem a Deus, entristecem, o magoam? Vejam tudo que Jesus suportou na cruz por eles. Veja como Deus moeu Jesus na cruz por causa dos nossos pecados. E diante de tão grande amor, o que nós podemos fazer? O mínimo que nós precisamos fazer é buscarmos de todo o coração viver uma vida de santidade que agrade ao nosso Deus. É nós fazermos tudo o que estiver ao nosso alcance para nós vivermos como Cristo viveu. Segunda aplicação que eu faria, irmãos, seja profundamente grato a Jesus por tão grande salvação. Seja profundamente, imensamente grato a Jesus por tão grande salvação. Irmãos, eu vou confessar para vocês, há alguns anos eu venho sonhando fazer isso que a gente está fazendo nesse momento aqui. Eu queria que na noite da quinta-feira, vamos dizer assim, porque culturalmente a gente entende dessa maneira, na quinta-feira da Semana Santa, eu queria fazer essa retrospectiva do que aconteceram nas horas seguintes à quinta-feira. Como aconteceu na noite de quinta, na manhã de sexta,
como foi a cruz, e depois a ressurreição no domingo de manhã. Há muito tempo eu queria fazer isso, e quando eu fiz essa pesquisa, entrei nesses detalhes, a ideia não era brincar emocionalmente com os irmãos, mas era mostrar a realidade do que Jesus passou, do que Ele enfrentou naqueles dias, para que a gente tivesse uma mínima noção de como tudo isso foi intenso, como tudo isso foi forte, foi pesado, foi duro, foi difícil, foi doído, dolorido, sofrido para o Senhor. Então, irmãos, hoje nós somos salvos pela graça. Hoje nós somos salvos pela graça. Contudo, a nossa salvação, ela não acontece gratuitamente. A salvação sai de graça para mim, ela sai de graça para você, mas houve um preço altíssimo que foi pago por ela. Hoje, eu e você somos salvos pela graça, mas essa graça custou caro demais para Deus e para o Filho, para o Pai e para o Filho. Por isso, banalizá-la é algo que deve entristecer profundamente o coração do nosso Deus. Quem justifica os seus pecados alegando que a sua salvação é pela graça, percebe? Não entendeu nada. Não entendeu nada. Ela sai de graça para a gente, mas custou um preço muito alto. Agora, se nós conseguirmos dimensionar corretamente a grandeza do sacrifício de Jesus, as pequenas coisas do dia a dia não vão mais tirar a nossa paz. Os pequenos incidentes, as crises, as dificuldades, as injustiças que sofremos. Gente, quando eu entendo tão grande amor, quando eu entendo que Jesus fez por mim naquela cruz, naqueles dias, nessas últimas horas, o que vai me abalar? O que pode abalar a minha paz? O que vai tirar a minha confiança? Quem me amou ao ponto de se entregar por mim? Quem me amou ao ponto de dar o seu filho para morrer em meu lugar? Como Ele não vai cuidar dos mínimos detalhes da minha vida? A verdade é que nesse exato momento, a vida pode estar difícil. Nós estamos vivendo no meio de uma pandemia. Pode ser que nós tenhamos que ficar mais um tempo em quarentena, numa quarentena talvez um pouco mais rígida. Algumas pessoas muito queridas da gente estão sofrendo, mas meu Deus, vejam o que Jesus fez para nos salvar. Diante de tão grande salvação, todas as dificuldades desse mundo perdem o poder de nos tirar a paz, a confiança e a esperança. Eu quero concluir, gente querida, dizendo que existem coisas sem valor, ou muito pouco valiosas, que se nós perdermos, não nos afetam em absolutamente nada. No entanto, quando nos reunimos aqui nesse lugar, nas células online, semana após semana, dia após dia, é para nós falarmos de coisas eternas. Nós estamos falando de valores imensuráveis. Estamos falando sobre Deus. Nós estamos falando sobre nosso relacionamento com Deus. O que nós falamos, discutimos e aprendemos juntos é sobre a vida e sobre a morte, é sobre salvação e sobre perdição, é sobre céu e é sobre inferno. Coisas que, de tão caras que são, elas são impagáveis. Nós jamais conseguiríamos quitá-las, mas Jesus pagou o preço para nós. E assim a nossa comunhão com Deus, perdida em Adão,
foi completamente restaurada em Jesus. Foi nesse contexto e com essa intensidade que nós observamos aqui, que o Senhor instituiu a Santa Ceia, em suas últimas horas entre nós. Então, diante de tão grande salvação que Jesus conquistou por nós nesse mundo, nem todas as dificuldades do mundo poderão abalar a nossa paz, a nossa confiança e a nossa esperança. Você pode dizer amém? Amém. Senhor, ajuda-nos a dimensionarmos corretamente o teu sacrifício na cruz por nós, teu corpo partido, teu sangue derramado. Que amor é esse, Senhor? Que amor é esse? Jamais o entenderemos. Senhor, que bom, que coisa tremenda, que teremos toda a eternidade para demonstrarmos a nossa gratidão a Ti, por tão grande obra que o Senhor realizou por nós. Aquela cruz era nossa, os açoites eram para nós, a coroa de espinhos devia ter sido cravada nas nossas cabeças, mas o Senhor levou isso tudo por amor. Era a nossa barba que tinha que ser arrancada, éramos nós que deveríamos ter sido envergonhados, mas o Senhor suportou tudo isso por amor a nós. É por isso, Senhor, que não nos cansaremos, Senhor, vez após vez, de comemorarmos, de celebrarmos a ceia do Senhor. Nós queremos fazê-lo até que o Senhor volte para nos buscar. E a cada momento que viermos a comer do pão e bebermos do cálice, nós queremos nos lembrar, com todos os detalhes e com toda a intensidade, o que o Senhor conquistou por nós, ali naquela cruz. Bendito seja o nome do Senhor hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém.